Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Pessoal, professor Diógenes aqui. Vim dessa vez não para dar matéria nenhuma, mas para dar algumas dicas para essas aulas que vocês estão tendo, né? À distância e às vezes a gente se perde um pouco, porque tudo é uma coisa muito nova para todo mundo. E tem algumas coisas que eu gostaria de dizer e falar e sugestionar para facilitar o trabalho de vocês. Esse vídeo é para todo mundo, para alunos e pais. Eu acredito que eu vá mandar para todas as turmas, lógico, com a anuência da escola, da coordenação e da direção. Então eu vou falar aqui com os alunos e com os pais. Então eu gostaria de dar essas dicas porque nós vamos começar a trabalhar agora o terceiro bimestre e precisamos realmente nos organizar de uma maneira melhor. E a gente gostaria de dar essas dicas para vocês, até para que vocês também não se sintam muito pressionados, não fiquem tão chateados com tanta coisa para fazer. Às vezes a gente precisa somente reorganizar o tempo da gente, né? Reorganizar o nosso dia a dia, o nosso, as nossas coisas. Vamos lá então. Aprender e reaprender. Nós estamos num tempo, pessoal, que a gente vai ter que fazer algumas coisas muito novas e diferentes. Ninguém tem culpa do que está acontecendo e está difícil para todo mundo. Para nós, professores, também está muito difícil. Nós sabemos que para vocês estão, tanto vocês, estudantes, quanto vocês, pais, não está fácil, né? Mas vamos lá. A primeira coisa fundamental é criar disciplina. Eu não estou falando de disciplina de ficar quietinho, mas criar uma disciplina. Olha, agora eu vou fazer isso, eu vou deixar de fazer outras coisas, mesmo que eu goste mais das outras coisas. Mas eu vou fazer isso, eu vou estudar agora porque isso é necessário. Então eu tenho que criar essa disciplina. Você tem que criar essa disciplina. Até porque na vida, pessoal, uma hora ou outra essa disciplina vai ser cobrada de você, né? Na família, no trabalho, nas relações humanas, de amizade, um dia quando vocês namorarem, casarem, tiverem filhos também, a disciplina é importante. E essa disciplina, ela pressupõe criar rotinas, né? A gente não pode deixar tudo solto, precisamos criar rotinas, como se fosse um ritual, né? Ah, e eu vou falar um pouquinho sobre rotinas daqui a pouco, com um pouquinho mais de detalhe. Oferecer à nossa mente condições de adaptação a essa nova realidade. A mente da gente, às vezes, ela está muito acostumada a sempre fazer aquela mesma coisa. E às vezes nós somos obrigados a fazer uma coisa diferente e isso nos assusta um pouco. Então a gente precisa organizar a nossa mente, né? Oferecer à mente essas condições novas para que a mente da gente também se adapte. Por isso que a rotina é interessante. E obedecer essas regras. São regras que a gente mesmo vai ter que criar dentro de casa agora. Não só na escola tem regras. A gente vai ter que ter regras próprias dentro de casa, certo? Criando essas rotinas e obedecer essas regras. Há um livro chamado O Pequeno Príncipe. Esse livro, quem quiser ler, por favor leia. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E num determinado momento, o Pequeno Príncipe combina com uma amiga raposa de sempre visitá-la. E ela diz: se você disser que vem às 5, desde as 4 horas eu já estou feliz. Criou-se um ritual, né? Então, criou-se um rito, criou-se uma rotina na amizade deles. A raposa já uma hora antes fica feliz, uma hora antes ela já está se preparando para o encontro com o amigo. Isso que é ritual, né? Criou-se uma rotina. E nas outras coisas da vida, é bom que a gente também crie uma rotina. E uma hora antes fala, olha, daqui a uma hora eu vou estudar matemática. E fique feliz com isso, porque depois que você estudar, você vai ter o tempo livre para fazer suas outras coisas. Organize-se. Fique atento ao material enviado pelos professores. A gente tem percebido que às vezes o professor manda o trabalho, o professor manda a tarefa, e às vezes o professor já mandou.
né? O que é para fazer, professor? Então, leitura também é muito importante. Leia com atenção as orientações. Professor, é para mandar assim? É para mandar assado? Sendo que às vezes o professor já falou como é que é para fazer. Faltou leitura. Faltou ler com atenção aquilo que o professor enviou. Então, eu, como professor de português, não posso deixar de falar para vocês o quanto leitura é importante. Leia mais e, principalmente, leia com mais atenção aquilo que a gente manda para vocês. Monte um horário para suas aulas. Não faça aula de qualquer jeito a qualquer hora. Você vai na escola, por exemplo, das 7 às 11h20 ou das 13 às 17h20. Você tem um horário para ir para a escola. Não estamos podendo ir na escola agora? Crie um horário para sua aula em casa. Olhe um exemplo. Estando em casa, você tem até uma maior facilidade. Você pode, por exemplo, na segunda-feira de manhã estudar português, à tarde projeto de vida. Na terça-feira de manhã você pode estudar artes e à tarde ciências e projeto de vida. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Eu posso até deixar essa planilha em branco lá na escola para eles imprimirem para vocês. Aí vocês escolhem o horário, mudem o horário, mas assim, toda segunda-feira de manhã, se você decidir das 8 às 9 estudar português, toda segunda-feira de manhã você tem que estudar português. Lembra de criar o rito, né? De criar aquela rotina, precisa ser feito isso. Então monte um horário. Agora eu vou estudar. Faça um checklist das atividades realizadas. O que isso quer dizer? Ó, eu já estudei português hoje. Eu vou fazer um X aqui numa tabela para eu não esquecer que eu já estudei português. O que está acontecendo? Em alguns casos, eu, por exemplo, estou recebendo às vezes atividades lá do começo do bimestre que alguns estão fazendo de novo, inclusive lá no Google Sala de Aula. Esqueceu o que fez e faz de novo. E aí realmente vocês se cansam. Às vezes vocês estão fazendo 2, 3 vezes as mesmas coisas. E isso não é legal, por isso que cansa. Eu também criei uma tabelinha. Olha aí, ó. Agosto, a primeira e a segunda quinzena do mês, né? A gente está fazendo as atividades quinzenais. Arte, autoria, ciências. Fez a tarefinha, enviou para o professor, estudou o que o professor pediu para estudar? Faz um X. Você não vai precisar, né, voltar a essa tarefa. Você não vai se enganar e fazê-la de novo. Isso é legal para vocês, pais, também coordenarem junto com os seus filhos, né, o que eles estão fazendo, certo? Isso vai ajudar a organizar. Quando se fica organizado assim, sobra inclusive mais tempo para vocês fazerem as coisas que vocês querem. Continuando. Tudo isso também é uma oportunidade da gente reaprender essas coisas ou aprender coisas novas. Como, por exemplo, criar essa rotina que às vezes a gente não tem. Conte com a instituição, conte com a escola, conte com a gente. Pergunte para o professor: professor, eu não entendi tal coisa. Eu não tenho recebido esse tipo de pergunta, por exemplo. Professor, manda a tarefa. 2 minutos depois, professor, já fiz. E eu sei que a tarefa demora pelo menos uns 10 a 15 minutos para fazer. Então fez de qualquer jeito. Então cuidado, conte com a gente. Olha, professor, eu não entendi a questão 1. Olha, eu não entendi a questão 2. Precisou de alguma coisa? Liga na escola. A professora Lilian, a diretora, as coordenadoras, a Carol, a Karina, estão lá à disposição na medida do possível, o pessoal da secretaria. Está todo mundo trabalhando lá ainda. Ninguém está em casa o tempo todo. Nós, professores, em casa, trabalhando em casa, mas a direção, a coordenação e a secretaria trabalhando na escola ainda. A escola está aberta para que vocês possam buscar ajuda. Repito, siga, portanto, uma rotina. Peça ajuda à família. Olha, não consegui entender alguma coisa, de repente o papai, a mamãe, o avô, a avó, até o irmão mais velho pode te ajudar. Esse é o momento de todos nós nos ajudarmos. Não é o momento de cada um ir para um lado. Esse é o momento em que a família precisa estar muito junta e sempre ajudando e se cuidando, né, gente? Porque tá uma situação bastante complicada. E na hora de estudar, pede ajuda, pede ajuda. Eu tenho certeza que quem é o responsável por você não vai negar ajuda a você. Concentre-se. Desliga o celular.
de WhatsApp, de Free Fire, que muita gente gosta de jogar. Na hora de estudar, é estudar. Para que depois sobre tempo para você conversar com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no jogar o seu Free Fire ou o joguinho que você gosta. Precisa haver concentração. Então desconecte-se daquilo que joga a sua atenção para outra coisa. Se agora é estudar português ou estudar geografia, vou estudar geografia. Depois eu falo com meu amiguinho, depois eu falo com meu colega. Se ele é seu amigo de verdade, ele vai te esperar para você respondê-lo. Concorda? Crie um ambiente de estudos adequado. O que é isso? Uma mesinha, né? Ou no quarto, ou na sala, mas um lugar calmo, tranquilo. Coxim, nós ainda temos a graça de ter casas que têm árvores, né? No fundo de casa. E é muito quente, coloca a mesinha debaixo daquela árvore. E em casa você pode até colocar um tererezinho do lado. Imagina que gostoso, só não pode compartilhar o tereré, hein? Mas só você toma o tereré e faz. Então cria um ambiente gostoso para você estudar. Tranquilo. Pede ajuda para o pai e para a mãe para criar esse ambiente, né? A gente não consegue estudar ouvindo televisão alta, som alto. Não é bacana isso. Então, organize o seu horário e naquele horário todo mundo vai ajudar. Olha, gente, ninguém vai ouvir som alto nessa hora, a televisão não pode ficar alta. Isso que eu falei, todo mundo vai se ajudar, certo? Então, esse local de estudo tem que estar organizado, bem bacaninha. Não é para ser chique, é ser um local gostoso, que dê para sentar tranquilamente, certo? Que dá para colocar o caderno lá, colocar o celular se preciso para assistir a videoaula do professor. Um local organizadinho. Organização é tudo. Inclusive, essa questão da organização e dessa concentração, a gente até sugestiona uma coisa que parece muito estranha. Na hora de estudar, coloca a camiseta da escola, como se você estivesse indo para a escola. A mente da gente precisa entender isso. Quando você coloca a camiseta da escola, até a sua mente entende, opa, é hora de estudar. Faça isso, vocês vão ver como dá certo. Ok? Cuide do seu corpo, durma bem, nada de ficar até tarde demais em WhatsApp, em joguinho, nisso e naquilo. Para que no outro dia você tenha vontade, para que você tenha disposição, certo? Esteja fisicamente bem, coma bem, fique bem confortável, se alimente da melhor forma que você puder. Se precisar de ajuda para algumas coisas, grita ao professor, grita à escola, a gente vai buscar ajudar. Mas fique bem, cuide do seu corpo. Revise a matéria, faça anotações. Não fica só assistindo ali a videoaula e tal. Não, pega o caderninho do lado, faz anotações, dá um pause, anota, faz atividade no caderno, depois você responde lá no que o professor mandou. Entendeu? Sem preguiça, sem medo de errar. A gente está na escola é para errar. Por quê? Errando a gente aprende. Certo? Faça exercício sempre que possível. Quem tem mais conectividade com a internet, por exemplo, o professor explicou sobre substantivos. Não espere só a atividade do professor. Pesquisa lá na internet substantivos. Se você tem condições de pesquisar mais, pesquise, tá bom? Faça revisões com frequência. Olhe de novo a aula que você viu há 2, 3 semanas. Não deixe de dar uma olhada. Olha o caderno de vez em quando, 2, 3, 4 páginas atrás. Não tenha preguiça de reler aquilo que você já estudou, certo? Participe. Participe dos fóruns e chats. O que, que é isso? Às vezes lá no Google Classroom, tá lá para você colocar um comentário. Professor, gostei da atividade. Professor, não entendi isso daqui. Comunique-se com seu professor. Não tenha medo de se comunicar com seu professor. Às vezes o professor está atendendo outras pessoas, ele precisa dar um tempo para te responder, mas a gente sempre vai responder. Certo? Que eu falei, tá com dúvida? Pergunta. Converse com seus colegas também sobre as aulas. Fulano, ô meu amigo, eu não entendi. Você entendeu aquilo que o professor mandou? Ah, eu entendi, é assim. Olha que bacana, um ajudando o outro. Isso é possível, não é? Aqui eu gostaria de terminar, então, principalmente com um recado a toda a família.
O artigo 205 da Constituição Brasileira diz: a educação é direito de todos, mas o dever é do Estado e da família. A educação não é um dever só do Estado, da escola, do governador, do prefeito, é da família também. A gente vive uma situação muito estranha, né? Nós não esperávamos viver isso, mas estamos vivendo. Então o Estado tem um grande compromisso hoje com o povo. Cada um tem a sua opinião sobre o que o Estado está fazendo ou não, mas aí é outra história. Mas a família também tem esse compromisso. A sociedade tem esse compromisso, né? Até porque, senhores pais, se o seu filho não estiver participando, por causa dessa lei aqui, a família pode, né, responder judicialmente, porque é assim, a verdade é essa. Então, por isso que eu estou dando essas dicas para vocês, com o maior carinho do mundo. Cuidem-se, cuidem-se um dos outros. Criem essa rotina, estudem. Não fiquem parados. Nesse tempo em casa ficar parado é pior ainda. Na medida do possível, estudem. Tá joia? O professor tá com saudade, a escola tá com saudade de vocês, porque vocês são o porquê da nossa existência. Tudo vai passar. Tudo vai passar e a gente vai estar junto de novo com a graça de Deus. Cuidem-se. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais. Qualquer coisa, fala com o professor. Qualquer coisa, fala com a escola. Estamos aí. Tchau, tchau.